Vocês viram a Dilma viajando de primeira classe? Não. Você viu o vídeo, Adriles, da Dilma viajando? Sim. Alguém, a gente tem o vídeo aqui para vocês. Vamos colocar o vídeo da Dilma respondendo sobre a viagem dela em primeira classe. Bom dia, tudo bem? E você, vai bem? Eu trabalho com o Lila, a gente tomou um café da manhã em Marrakech. Você trabalha de primeira classe. Lógico, querida, eu sou presidente de banco, querida. Ou você acha que presidente de banco viaja? E Adriles, por que essa frase, por que a resposta dela é tão simbólica com relação ao pensamento de esquerda? O que você pode extrair disso? Porque a esquerda sempre foi assim. Você estabelece a sociedade dividida em classes como crítica hegemônica dentro da esquerda, né? E na esquerda você cria duas classes. Todo mundo tem que ser classe média baixa. Todo mundo tem que ser apaniguado, tem que ser sustentado pelas políticas existencialistas do governo. Não pode ter rico, porque senão é uma usurpação de uma classe em relação à outra. A única classe realmente privilegiada é a classe dos dirigentes estatais, é a classe dominante governamental, que é uma classe ungida, iluminista, iluminada, para ditar os rumos do povo. E a essa classe, tudo é lícito, tudo é permitido, inclusive todas as benesses do capitalismo. É essa hipocrisia que sempre regeu a história da esquerda mundial. Não é à toa, Marco Antônio, que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que é exatamente o indicador de Dilma Rousseff, foi preso e condenado por receber benesses capitalistas das empresas oligopolistas que ele beneficiava de maneira corrupta. Ele ganhou um apartamento no Guarujá e um sítio em Atibaia em nome dos favores prestados a essas empresas, a saber, a OAS e a Odebrecht. Ou seja, essa mancomunação espúria de dinheiro, de corrupção, é feita apenas para a classe dirigente. O sistema capitalista, eles permeiam o sistema capitalista com a possibilidade de extermínio do médio, do microempresário, para salvaguardar meia dúzia de empresas que dão todos os benefícios para ele. Então, eles, o Lula, a Dilma, o Zé Disseu, são todas pessoas ricas, todas pessoas abastadas pela corrupção que eles fazem como se fosse exclusividade da classe governante, em agradecimento a eles terem estabelecido a igualdade, ou querido estabelecer a igualdade entre todos os cidadãos. A mesma coisa do Fidel Castro. Fidel Castro era milionário durante os 70 anos, 60 anos que ficou como ditador em Cuba. A família Castro é milionária, mantém todo mundo na miséria. Todo mundo igual, para não ter inveja. Um pobre não tem inveja do outro. Um não tem dinheiro para comprar banana, o outro não tem dinheiro para comprar pão. Aí todos se irmanam na miséria compartilhada. O único rico é sempre o diretor, sempre o presidente, sempre o ditador. Assim é com Stalin, assim é com Fidel Castro, assim é com Ortega, assim é com a senhora Dilma Rousseff. E, Gustavo, tem tanta coisa que dá para extrair disso, né? A primeira pergunta: ela estaria empregada como presidente de um banco privado? Primeira pergunta. Segunda pergunta, será esse o sonho da maioria dos petistas? Fazer parte do Petit Comité, fazer parte de um timezinho exclusivo de bajuladores da corte, do político, do senador, para usufruir do dinheiro do pagador de imposto? É esse o sonho da escola petista? Sem dúvida. Tem até um nome para isso, chama nomenclatura, um K. É exatamente isso. A classe dominante comunista, socialista, ela sempre vai viver no luxo, enquanto a população vive na miséria. Agora, respondendo a tua primeira pergunta, se ela seria contratada por um banco privado, segundo o Conselho Federal de Economia no Brasil, sim, porque ela foi eleita economista do ano essa semana. Vejam só, ela foi eleita economista do ano. Então, assim, eu não sei do que claro, esses caras têm um interesse político em dar esse título a ela, né? Porque é óbvio, a mulher conseguiu falir uma lojinha de 1,99, depois destruiu o país. É lógico que ela não entende absolutamente nada de economia, mas ela está fazendo um trabalho político. E eu acho até que o Lula quis mandá-la lá para a China para justamente não ter ela por perto falando bobagem. Então, assim, de vez em quando
Cada vez que ela aparece, que tem um vídeo da Dilma, tem alguma pérola dessas, né? Mas eu acho que essa declaração dela casa muito bem com uma outra frase dita pelo Lula essa semana, num evento aí para a claque dele, em que ele diz assim, olha, o pessoal lá do ABC não vota mais na gente, porque agora eles estão ganhando mais dinheiro. Ou seja, não é que ele não está comemorando que as pessoas ascenderam socialmente, não, ele está lamentando ter perdido eleitores, ou seja, eles querem manter a população na pobreza para que eles sejam eternamente dependentes do Estado. Isso digamos assim, é uma lógica de manual do comunismo, do socialismo. É disso que se trata. É por isso que a gente entregou o governo com 60 bi em caixa e os caras já torraram, enfiaram não sei aonde 200 bi de déficit, né? Ou seja, estamos em déficit de 200 bilhões de reais. Isso não é à toa, isso não é por acaso. Os caras são incompetentes. Não, eles estão sendo extremamente competentes naquilo que eles se propõem. Deixar o país quebrado, a população na miséria, dependente do Estado, para que esse cara que está lá no ABC ganhando mais, volte a ganhar menos e volte a depender do Estado, e aí volte a votar no senhor Lula e companhia. Então, assim, são frases complementares. E é óbvio, a incoerência eterna, que eu acho que é a regra número 1 ali, do cara vai preencher uma ficha num partido de esquerda, é incoerente? Sim, tá, beleza. É a regra número 1, é óbvio, não se pode se esperar coerência dessa gente. E, claro, eles gostam do luxo, um detalhe, com dinheiro público, que é mais gostoso, né? Dinheiro privado tem que trabalhar para conseguir. Agora, dinheiro público é nossa, só ir lá pegar e gastar e tá tudo certo. É aquela velha história, né? Dinheiro público não é de ninguém. É uma coisa que, na cabeça, no psicológico de muita gente, como ele mudou de mão várias vezes, ele saiu do pagador de imposto, foi para outros lugares. Ele vai perdendo essa relação de proximidade com as pessoas. E quanto mais longe o dinheiro está do povo, mais fácil, né? Fica de você desviar, de você usar para outros fins. Por isso que essas entidades globalistas e esses bancos aí internacionais, esses bancos que têm essa pretensão toda de fazer investimentos de infraestrutura nos outros países, para mim é fonte de uma corrupção absurda e de um enviesamento ideológico maior ainda. É patético você colocar uma mulher dessa, totalmente despreparada, e ainda você ter um conselho de economia, de economistas, de bajuladores profissionais, né? Para você ter acesso ao conteúdo integral do Fio Diário, é fundamental que você assine agora a plataforma e aproveite as condições que a gente tem promocionais para você ter todos os acessos aos programas. Adrilho sobre tudo, Marco Antônio em Direita, Além do Ponto G, entrevistas com personalidades nacionais e internacionais, óbvio, Show da Manhã e várias outras atrações do Fio Diário.